Olá, meus amores, tudo ótimo com vocês? Eu sou Silvana Ávila e essa aqui é a sequência da nossa 11 passos para alinhar. Esse é o vídeo 2, então caso você não tenha visto o primeiro, dá uma clicada aqui, vai lá na playlist que tem aqui, clica no primeiro vídeo para assistir, é rapidinho, dura em torno de 1 hora. E creio que vale a pena e eu espero que ele te ajude com essa intenção que eu estou fazendo. Então, esse é o vídeo 2, a gente vai falar sobre crenças e dores e o poder que ele tem tanto nessa nossa vida aqui quanto nas anteriores, de influenciar o nosso comportamento, a nossa percepção da vida, para a gente ficar mais atento aos detalhes ali, para a gente conhecer a si mesmo e conseguir realinhar, né, nessa caminhada para poder se realinhar. E essa imagem aqui que eu vou colocar aqui para vocês, a primeira do Crenças e Dores, ela ali por si só, a gente já consegue, só olhando o desenho assim, a gente já para ter um entendimento de que o ambiente nos influencia, assim como a gente influencia o ambiente. Então, tanto de fora para dentro influencia, que a gente pode chamar de matrix, como situações e relações e o ambiente em si, né? Em relação à nossa casa, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de estudo, nossas relações de amizade, familiar, casamento, namoro, o que for. E também de dentro para fora, o como nós estamos ressoando, compartilhando e vibrando também, influenciando nesse mesmo ambiente em que a gente compartilha toda essa nossa vida e nossa experiência. Então, esse desenho aqui também me lembra muito do batimento cardíaco, caso você não lembre as ondas, né, o que elas são, aquela tchu-tchu-tchu, que sobe e desce. É a mesma coisa do batimento cardíaco, é uma frequência também, só que é uma frequência cardíaca. É aquele desenho que fica ali, a gente também consegue ter esse entendimento em relação à reverberação, a energia, o que nós emanamos, o que nós sentimos. Tudo é uma troca, porque tudo é energia. As nossas emoções também são energia. E é justamente por aí que a gente se apega à parte... a gente vai entrar aqui mais detalhadamente, né? Mas em relação às partes que a gente nomeia como negativa, de raiva, ciúmes, vergonha, medos, críticas, né? Todas essas nuances em relação às emoções, a gente bota elas como negativo por elas serem mais densas em relação a como a gente as percebe. E essa nossa percepção, né, de como a gente as percebe, é tudo com o intuito da gente evoluir, da nossa caminhada continuar para se expandir, experienciando e lidando com certos aspectos ali. Eu vou compartilhar com vocês um exemplo depois próprio aqui, para ter esse entendimento melhor em relação a como elas nos influenciam e tanto em relação ao como a gente vai perceber, como quanto a gente vai se comportar na manifestação dessa crença que a gente está pegando. Então, antes de prosseguir, crenças e dores, né? Crenças e dor é a interpretação que a gente vai dar a ela, mesmo que seja alguma coisa dolorida ou coisa nesse sentido, é o peso emocional que a gente vai colocar em relação a entendimento do que está sendo vivenciado. E crença nada mais é, né, como eu falei no vídeo anterior, tanto como limitante quanto fortalecedor, independente do que ela seja. Crença é a maneira com que a gente interpreta, a maneira com que a gente está entendendo aquilo ali. E a gente agarra aquilo ali muito como se fosse a nossa verdade. Tanto é que há diferentes situações, há diferentes caminhos para ir para São Paulo. Então, e mesmo que tenha esses diferentes caminhos, não quer dizer que eles sejam falsos. É só diferentes caminhos, são só diferentes caminhos. Então é só esse entendimento, essa ressignificância que a gente dá, é basicamente a nossa mudança de entendimento dessa situação, ou de como a gente percebe e entende aquela ocorrência, né, aquele fato. É tudo base da nossa percepção. Deixa eu passar aqui para o próximo slide, aqui o teatro. Aqui o teatro, até antes de ler ali aquela frase ali, repare nas 3 imagens ali. Como nós somos seres eletromagnéticos, né, a gente compartilha essa troca, né, a energia ali do primeiro desenho ali das ondas, né, também dessa mesma forma, só que ali, enquanto humanos, a gente emana daquela forma ali. Essa é a nossa aura, o nosso campo que vai fazer o entendimento de como está a nossa vibração, como está a nossa frequência. É bem aquela coisa de quando a gente conhece alguém e ai, como é gostoso ficar perto dessa pessoa, ou conhece alguém e ai, não curti muito, não bateu. Basicamente a energia também se comunicando, dizendo se aquilo ali entrou em ressonância, se está em ressonância com a sua ou não. Então a gente aceita com essa troca ou a gente já se afasta, repele, tipo o ímã que aproxima e afasta. É como se fosse isso também em relação à parte energética. E o alinhamento ali, o alinhamento dos chakras, que eu vou dar uma pincelada, vai ter uma aula específica sobre isso, mas no final aqui eu já falo sobre isso.
E o desenho ali da Terra é justamente isso. Agora vamos entrar na parte ali do teatro, a frase. Na dualidade, a inflexibilidade de uma mente fixa gera mais resistência e, com isso, mais tempo na parte do palco em que se rema e não anda. Entenda a dor e desapegue de sofrer. Seja observador de si. Ok, vamos por partes agora para entender o que isso quer dizer. O teatro em si é como a perspectiva em relação do que a gente está vivendo aqui. Como nós somos, no primeiro vídeo, nós somos seres eternos, tivemos e estamos tendo várias vivências, várias vidas. Isso que a gente está neste momento do agora é mais uma vida que a gente está tendo e ela não passa de mais uma narrativa, mais um roteiro que foi criado para a gente ter essa experiência, para a gente ter essa vivência aqui. E a dualidade, né, o teatro seria isso. Então, o teatro, nós, personagens aqui, estou Silvana neste momento, né, e o teatro é a dinâmica da troca, é o que está acontecendo aqui nesse esforço colaborativo da gente com os outros com a gente. Isso é um teatro, embora não no aspecto falso, é no aspecto de roteiro, de aprendizado, de experiência para crescer, experiência para ampliar o nosso entendimento sobre nós mesmos e com isso contribuir com todo o coletivo. A dualidade é a parte da 3D. A dualidade em relação a... É assim até que a gente cria sombras, né? A gente cria, por exemplo, pegar um exemplo bem facilzinho assim do bom e do mal, positivo e negativo, né? O positivo e negativo. A gente pega o bom e o mal, a gente cria uma identificação com um, e a partir do momento que a gente se identifica com o bom, com o positivo, a gente meio que refuga, não quer ver ou ignora, né, põe diferente o outro, né, a parte ou o negativo, ou o mal, ou o que for, né, ou por exemplo, eu tenho tatuagens e o preconceito de antigamente com quem tem tatuagem é marginal, quem não tem, cidadão de bem. E isso não é uma verdade. Hoje em dia a gente já sabe melhor sobre isso. Então isso também é uma identificação com os semelhantes e eu coloco com os diferentes uma sombra, uma não aceitação. E até o ego faz muito bem isso, de tudo que é novidade pra gente, né? A mudança em relação a isso que eu conheço me traz conforto, o que eu não conheço me traz desconforto, e eu posso associar como, não, isso já é do mal, isso já é trevoso, alguma coisa nesse sentido. E não que necessariamente o seja, mas o nosso cérebro, acostumado com a dualidade da identificação e da sombra, faz isso de uma forma muito automática. E é isso justamente a observação que cabe a nós a ficar atento para poder entender, porque muito desses refugos de querer aceitar só o que já é conhecido pra gente ou do que nos é semelhante, a gente pode acabar não vivendo ou não dando oportunidade para nós mesmos de vivenciar, de se ampliar ao entendimento e conhecer novas pessoas, justamente só por uma questão boba, assim, de diferente aparência, diferente cultura, diferente opinião. Então esse afastamento em querer ficar naquela bolha do conforto, de só quero pessoas que pensam semelhante a mim, a gente acaba justamente não ampliando a nossa própria perspectiva por não dar oportunidade em relação a essas diferenças que existem, né, ao outro que existe, pelo reflexo da dualidade que a gente tem na parte cerebral do mental inferior do nosso corpo. E a mente fixa é justamente isso de me apegar ao que eu já conheço e o resto eu nego. E esse falso controle, o controle é ilusório também, né? Como tudo que a gente vê aqui, mas enfim, o controle é ilusório, porque a gente não tem o controle das coisas, das situações. Felizmente, né? Eu ia falar infelizmente, mas não, mas é isso aí. Então, a inflexibilidade, a mente fixa, ela gera muita resistência para as mudanças. Eu até fiz um vídeo falando sobre o meu despertar, o convite, chamado, um título assim, em que eu falei ali, eu acho que eu fiquei 4 meses, assim, com dores, não dores físicas, mas era dores de querer chorar, de botar pra fora e não entendi o que era. E eu vou compartilhar um exemplo aqui que vai dar mais entendimento sobre isso. Mas essa parte da resistência e da mente fixa, justamente o ego se agarra ali, como se quisesse, não, eu quero viver, quero ficar aqui na minha caixinha do conforto, a ignorância me mantém aqui vivo. E é justamente isso, né? O conhecimento, o nosso aprofundar na gente, nos amplia esse conhecimento, o autoconhecimento, e nos dá clareza sobre o que nós carregamos nas nossas bagagens. E o ego quer ficar ali quietinho, ele tem essa resistência dessa mente fixa que não quer novos aprendizados, não quer novas situações, ele está bem ali. E até o nosso cérebro, o comportamento cerebral por si só, ele gasta mais açúcar, né? Ele queima mais ali
quando ele vai ter novos caminhos. Por isso que o hábito, até ele virar um hábito, a gente precisa de uma disciplina para fazer com que aquilo aconteça, porque é um caminho cerebral em que a gente está trilhando uma nova faixa, um novo caminho, tipo cabana, o filme A Cabana, né, em que sai capinando para abrir aquela nova brecha, para abrir aquela nova trilha, para conseguir fazer com que aquele tempo com o andar naquilo ali, ele realmente de fato vire um hábito, vire uma trilha já que o cérebro conhece, e com isso ele consegue economizar o açúcar dele para não ficar gastando novas, queimando açúcar, queimando energia naquele novo aprendizado. Então é um conforto cerebral junto com o nosso mental inferior, que quer nos manter ali dentro, né, na caixinha do ego, presinho ali. Então faz parte com que a gente crie uma barreira e resistência para essas novas nuances que estão se aparecendo. E o palco, né, é o teatro, o palco, se o teatro está acontecendo, ele tem que estar sendo apresentado em algum lugar, que acaba sendo esse palco da vida aqui, né, porque a gente está olhando. E o entendedor, o desapegue de sofrer, por enquanto aqui a gente não vai simplesmente parar de ter sofrimento, parar de ter situações em que nos gerem desconforto. Elas vão existir. A diferença é como a gente vai lidar com aquilo. Então a dor, ela vai existir, mas o sofrimento é uma escolha em relação a ficar alimentando essa dor, ficar focando nela, ficar colocando tanto o papel de vítima quanto o papel de culpa, independente de qual papel seja que você esteja colocando nela, mas focando em relação àquele acontecimento, aquela situação, aquilo que aconteceu. E entender também que toda palavra falada, toda situação vivida, elas podem funcionar como um gatilho. Mesmo que não funcione para você, a mesma fala ouvida por outras pessoas pode dar esse gatilho de caiu, virou uma chave aqui, eu preciso modificar essa mudança, enxerguei isso dessa outra forma, ampliei a minha visão. Então o universo ele vai nos dando as informações, né, faladas, material, independente do que for, ele vai nos dando o direcionamento para que a gente tenha esse aprendizado. Então, quanto menos tempo a gente focar na dor, na sofrência ali, naquele apego em relação àquilo que foi vivido, ou do passado, ou do que está acontecendo, mais fácil para a gente ficar se observando e mais fácil para a gente ir pro próximo, né? É meio que, ok, surgiu um problema, o que eu tenho que aprender com isso? O que isso aqui quer me ensinar? O que eu posso tirar de melhor de lição disso aqui que está acontecendo? E partir pro próximo, encarar como se fosse mais um obstáculo, mais um desafio, tirar o aprendizado que precisa dali, tirar essa bênção a lição, né? Napoleão Hill. Tirar essa bênção, essa lição, elevar a sua compreensão para alinhar sua percepção e próximo, né? Segue a vida, segue o jogo, vamos seguindo assim. E até porque quanto mais a gente foge, mais a gente colabora com o medo, porque a gente fica alimentando a ignorância, e o medo está muito atrelado à falta de compreensão da vida, falta de compreensão de como as leis universais funcionam, falta de compreensão em relação a como as coisas acontecem, porque o universo é matemático e a gente está dentro desse universo matemático padronizado. Então essa elevação da compreensão nos ajuda a essa percepção. O próximo slide aqui é das 5 dores emocionais, que é justamente essa parte de se observar, porque a gente interpreta diversas situações com a ótica da nossa criança interior ferida. E deixa eu dar um exemplo agora que vai ficar mais fácil esse entendimento, talvez já tenha ficado, mas né, vou clarear. Por exemplo, eu tive, em outras 2 vidas minhas que eu tive, nas 2 eu fui traída, digamos assim. Numa, eu tinha uma irmã em que ela passou à frente ali com um flertezinho que eu estava tendo, e eu não entendi aquilo como traição, como abandono, como outras ali que tem. Eu entendi aquilo como uma rejeição. Em outra vida, eu era um homem casado, morava na Alemanha, e a minha esposa me traiu. E naquela época, olha o acrescento a experiência em relação ao nosso entendimento de agora, para alimentar o nosso comportamento atual. E naquela época eu era um homem rico, afortunado, e eu não entendi o porquê que a minha esposa me traiu. Eu entendi como se fosse, eu tenho tudo e dou para ela e ainda assim fui traído. Então eu alimentei uma mente da escassez, alimentei uma rejeição, e isso também alimentei uma não valorização de mim mesma, né, aqui nessa vida. E é como se fosse o entendimento, né, a interpretação que eu dei, até porque teve uma outra vida minha em que eu morri apedrejada, quer dizer, creio que tenha morrido apedrejada, né, a parte que eu lembro, que a parte que me foi mostrada, é a parte em que eu estava sendo só transportada pelos templários para não sei o que queria acontecer, mas o meu entendimento é que eu iria ser morta depois. Então, esse entendimento fez com que eu entendesse de que o manifestar o meu eu verdadeiro tinha uma rejeição,
essa rejeição alimentou uma escassez junto com um não merecimento, junto com uma autoimagem bem distorcida, e ela comanda muita coisa da gente, não vou chegar ali. Então, o meu entendimento das situações em que eu vivia aqui como Silvana era muito também conectado com essas dores ainda que eu alimentei de outras vidas. É como se fosse uma maximização em relação à dor ali na hora que acontece. Só que é tudo uma questão de interpretação. Hoje eu sei isso, agora nesta roupagem eu entendo isso. Só que nas anteriores não, nas anteriores era só uma chateação, uma frustração, uma expectativa que eu havia colocado de uma vivência que seria diferente e não foi. Então esse entendimento em relação a perceber que a gente interpreta o mundo e as coisas que acontecem com a gente de acordo com a nossa ferida, de acordo com o que nos tem ali dentro, com o alimento da alma ali, aquela rejeição, aquele abandono, aquela rejeição, traição, humilhação, o que for, a gente interpreta a vida antes de tirar a lente, né, da persona, né, da nossa máscara aqui, a gente interpreta com os olhos dessa criança ferida. Então muitas das situações em que se vive é a nossa criança ferida que está interpretando e coloca aquilo ali em peso de dor, né, a dor do anterior ali, e a sofrência faz com que a gente alimente isso de alguma forma, porque inconscientes que estamos, a gente alimenta essa dor porque a gente vai perceber o mundo dessa forma. E o fato de não conhecer a si, de não ter o entendimento, não necessariamente em relação à parte das outras vivências, isso é óbvio, que me trouxe um esclarecimento, mais entendimento. Só que o fato da gente não conhecer a si faz com que a gente repita esses padrões, faz com que a gente, além de repeti-los, que a gente os interprete dessa forma, né? Então é por isso que o estado de se observar é justamente para detectar essas dorzinhas, assim, tipo, quando surgiu um sentimento diferente, quando surgiu algo que é negativo, né, o nomeado negativo, quando surgir algo assim, a gente, peraí, por que eu fiquei inseguro? O que aconteceu? Por que eu tô dando mais relevância em relação àquela outra vivência e não a minha? Por que eu tô me colocando ou sentindo assim? O que eu tô vibrando para atrair isso? Então é um observar a si, é justamente pegar isso. E o se observar, esse olhar para dentro, né? O se observar e olhar para dentro é bem semelhante, né? O significado é o mesmo em relação à conduta, né? Que é olhar para dentro, para si, né? Mergulhar nas suas próprias profundezas. Elas têm 4 partes, eu costumo falar. Que é no primeiro momento essa auto-observação, para a gente fazer a identificação. Depois a parte analítica, que é em relação às perguntas que a gente vai fazer. E a gente tem que cuidar também com as perguntas, porque respostas, por mais relativas que sejam, são as perguntas que são poderosas para a gente chegar no âmago da questão, né? Naquela situação em que a gente realmente precisa chegar. E a outra parte é em relação a, ok, identificou, consegui me responder, agora vem a parte do desenvolvimento em relação a esse entendimento, essa lapidação para melhorar o que for negativo, ou seja, vamos pegar essas dores aqui, que daí fica mais visível pra gente, né, de abandono, rejeição, traição, humilhação, injustiça, porque que se sentiu assim de determinada situação, para corrigir esse comportamento, pois a gente trava muito do nosso comportamento pensando no alheio em relação a, não, sabe aquela coisa do engole o choro? É meio que fosse isso a nossa interpretação infantil, a nossa criança entende que se eu manifestar quem eu sou reprovado. Estão me falando que eu não devo ser dessa forma. Então a gente se sente como se fosse tolhido, né? E justamente esse sentimento de como se sentir é com que faz com que a gente vá interpretando e repetindo esses padrões sem estar consciente do porquê que eles estão ali atrás. Então, quanto mais a gente sabe de si, mais também a gente se afasta daquele comportamento de manada, daquele comportamento do coletivo. Quanto mais a gente sabe sobre si mesmo, mais a gente consegue ficar individuado, né, da individuação ali, para se encaminhar para esse alinhamento. Agora o próximo slide aqui é dos 11 apegos, ó. Padrões de comportamento, vício, autocrítica, vergonha, descrença em si, ego, raiva, culpa, reclamação, tristeza, medo. Eles são situações em que a gente pode passar por aqui, né? Que vai de alguma forma pode acontecer que a gente vai sentir dessa forma. Só que é justamente essa conexão com a dor e o padrão de conexão com a dor está no comportamento, está na expectativa que a gente coloca diante de uma situação em que a gente está tentando manter o controle lá do começo, lá em relação à mente fixa, né? Como se a gente estivesse no controle de alguma coisa em relação a essa parte de querer controlar. Então a gente coloca uma expectativa que a gente quer que alguma situação seja dessa forma, que alguém nos trate de determinado jeito,
que alguma coisa desenvolva, desenrole de acordo com o que a gente quer. Então essa expectativa também conectada à dor vai fazer com que a gente tenha essa desilusão, assim, ai, não aconteceu como eu queria, sabe? E faz parte, né? As coisas sempre estão em movimento. Então essa conexão com a dor gera apegos ali em relação a todos os apegos ali do padrão de comportamento, de como a gente vai manifestar na parte externa aqui. Então, eu até anotei aqui, ó, numa relação consciente, o outro nunca é o problema. E uma relação consciente, considere relação tudo. É a sua relação com o ambiente, sua relação com as pessoas, sua relação com as coisas que acontecem. É uma relação do modo genérico, não só uma relação casal, relação desse nível. São todas. Tudo que a gente se relaciona. E justamente esse apego de se observar além do exercício de observação para desenvolvimento e lapidação e chegar para novas frequências, vai muito de enfrentar os nossos próprios medos de rejeição, daquela coisa de engole o choro, de não sei quem é, de punição, de reprovação, porque até então é a nossa máscara, né, a nossos olhos da lente com a dor que está interpretando o mundo. Eu vou elevar minha voz aqui para melhorar, porque está chovendo aqui. Então, esses padrões conectados à dor, ela traz muito esse comportamento em ciclos repetitivos. E a autoimagem é... Sabe aquela coisa assim, que a gente fala assim, eu mereço o melhor da vida, mas o seu resultado não está mostrando isso? Então, isso também está muito atrelado à sua autoimagem, ao que realmente, de fato, você pensa sobre você. Porque da boca para fora, a gente pode... Da boca para fora é muito fácil, né? Mas agora, alinhar tudo ali em relação ao que a gente está falando, como a gente se comporta, o que a gente realmente sente, esse o trabalho lá da autoimagem, que a autoimagem ela fica escondida, digamos assim. A gente também vai trabalhando assim como nossas dores em partes, né? Porque a gente não tem a capacidade mesmo, né, de conseguir simplesmente despertar, simplesmente ser melhorado de uma hora para outra. Não, a gente vai aos pouquinhos ali, porque aqui a gente está trabalhando gotinha por gotinha, como se fosse uma homeopatia, né? Aquela dosezinha ali, ok, deixa eu trabalhar esse ponto. Ok, nesse mesmo ponto deixa eu dar uma avançada. Agora um novo ponto. Então faz parte com que as nossas dores, a gente trabalha, o processo delas, a gente vai trabalhando em camadas. Assim como somos camadas, a gente também vai trabalhar elas, né? Trabalhá-las em camada. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai conseguir também impor limites em relação a como as outras pessoas nos tratam ou o que a gente espera da vida, né? Colocar limite de uma forma segura. No começo, você vai colocar limite, você vai sentir assim, ai meu Deus, falei o que eu penso, coloquei uma trava aqui, uma barreira, e é aquela coisa que tem até circulando que é bem legal, que fala assim, que a partir do momento que a gente vai colocando limite nos outros, a gente vai percebendo quem é realmente nosso chegado ali de fé, que curte a gente, a nossa presença, ou para quem a gente estava sendo útil. Então faz parte também o impor limites, essa segurança e tranquilidade em colocar limites, a gente também parte de uma clareza de si, de uma compreensão de si e dessa autoimagem. A autoimagem nem precisa estar lá no ápice não, tá? É só trabalhar esses outros pontos que a gente já consegue de uma forma mais segura colocar limites e sem ligar muito ali porque vem da sequência, ou na consequência, né, em relação a essa barreira que a gente está colocando. Até eu ouvi uma frase outro dia, quem coloca barreira é o município, né, quem põe limite, uma coisa assim. Mas é isso mesmo, é colocar os seus limites para poder você fazer e aceitar o que realmente faz bem para você, e não se colocar numa situação de desconforto. E permitir também sentir isso, não sufocar a parte que você está denominando como negativa, que não é legal, mas trabalhá-las e não sufocá-las. Até porque quando a gente sufoca ou não permite que uma energia venha, não permite sentir aquilo, a gente vai ter um desvio desse comportamento. A gente vai ter um desvio por uma manipulação. Tudo é equilíbrio, tá? A gente pode manipular, por exemplo, agora eu estou conversando com vocês, de certa forma é uma manipulação em relação a estou compartilhando a minha caminhada para facilitar a sua, e é como se eu também quisesse colocar uma aceitação em relação à ideia que eu tenho de vida. E você pode ter outras que se complementam a essa, é bem possível, é muito certo quase que seja isso, em que as suas ideias, os seus pensamentos vai agregar em relação ao que eu estou pensando. Até por favor, coloque nos comentários o que você está pensando, nos gatilhos que estão te dando, porque eu consigo fazer mais conteúdo em cima disso e a gente consegue trabalhar de uma forma mais ampla para ajudar mais pessoas, para compartilhar esse nosso conhecimento dessa nossa caminhada.
E voltando, quando a gente se foca e não deixa, não permite aquele sentimento, ou aquela sensação, ou aquela emoção vir à tona para a gente trabalhar, a gente vai para a linha desse comportamento desviado, são esses comportamentos fora do eixo do equilíbrio. Uma ambição em que a gente passa por cima das outras pessoas, uma manipulação em que não é benéfica nesse sentido aqui, mas é uma manipulação mais negativa de quero que faça o que eu quero que ela faça, ou que ele faça, sabe? Então nesse falso também controle de colocar um outro caminho no outro que o outro nem estava querendo, nessa vinganças, desvio sexual, aquele desejo sexual desvairado, também vem disso, da gente sufocar e não permitir com que outras emoções, quase sempre gerando identificação com alguma dor, surjam para que a gente as trabalhe. Então ela desvia para esse lado de exagerado, ou que acaba indo para outras pessoas dessa manipulação, dessa ambição desenfreada, dessas coisas não equilibradas, em que a gente pega e cruza a barreira do outro, né? E aqui no outro slide, a Matrix dual. Essa onda, essa frase eu acho muito linda. A onda está no mar, mas não é o mar. E nem o mar é a onda. E cada onda é uma. Então é pegar isso, essa frase de entendimento. Essa frase eu acho muito linda. Deixa eu só ler o resto dela. O estímulo a fugir de si é o melhor jeito de controle, de manter o véu. A dualidade é a mesma origem, mas com expressões diferentes. Isso aqui é só para facilitar o seu entendimento em relação a essa parte da Matrix. Que Matrix é toda essa base de controle, tudo, principalmente governo, igreja não confunda com fé. Igreja, até para dar um exemplo assim, ó, a igreja teve a Bíblia dos Escravos, que está exposta em Massachusetts, em que essa Bíblia que foi disponibilizada para os escravos daquela época, o que eles fizeram? Eles tiraram todas as palavras que se referissem a liberdade, expressão, ou rebeldia, ou coisa nesse sentido, eles suprimiram, né? Eles retiraram ali daquela Bíblia, né? Não lembro agora quantos partes, acho que foram 27, assim, foram retirados para não alimentar essa consciência, né? Esse entendimento de não, peraí, escravidão não, para quê? Sabe? Então eles suprimiram essas partes justamente para colaborar, para controlar com isso, esse comportamento do escravo, de ficar submisso, até tinha uma parte de obedecer com temor e pavor, algo nesse sentido, sabe? De seja obediente, simplesmente faça, execute, não questione. Então esse cabresto colocado veio muito da igreja, e principalmente até na época que ela surgiu, né? Ela surgiu no Império Romano, até as vestes ali, aquela capa vinho, aqueles sapatos bege, aquele sapato também roxeado, as roupas, as vestimentas também, elas foram compartilhadas no Império Romano com as roupas da igreja ali, né? No Estado laico, ok, mas foi compartilhado ali em relação o cristianismo, né? Surgiu dentro do Império Romano justamente para isso. E a igreja manteve tanto controle que até em 1307 foi quando foi feito aquele acordo do rei da França, o Filipe IV ou Filipe V, com o Papa Clemente V, em que eles se acordaram para poder eliminar os templários. E os templários duraram 200 anos. E esse rei só fez acordo com o Papa porque ele estava um rei que devia os templários, eles inventaram os juros compostos, né? Então esse rei ele pegava muito dinheiro com os templários, ficou endividado, não tinha como pagar, se associou com a igreja para eles eliminarem os templários. Então foi até esse passo em relação a esse controle do Estado com do governo, né, do Estado, né, nesse caso de poder de governo, com a igreja, também foi por interesse e controle. Então tudo partiu assim de um grande interesse de nos manter com véu, nos manter adormecidos, nos manter com o entendimento de que precisamos da fonte externa para poder crescer, para poder se manter. Então tudo foi muito alimentado, criado, e que contribui até hoje, né, porque o fluxo da vida se tornou nessa dependência do dinheiro, de pagar as contas, da situação que foi criada. E a mídia também, ela alimenta essa ilusão, alimenta muito dos nossos medos, da nossa crença em relação de que somos seres incapazes de crescimento, de expansão, de manutenção de si, manutenção no sentido de manter-se, né? No sentido de continuar a vida, de continuar o dia a dia, de passar uma fase após a outra. A gente foi estruturado de uma forma muito
dependente, e principalmente também entra aqui a parte da Maria Madalena, a parte da Inquisição das Bruxas, nesse controle também em relação a silenciar as mulheres. Entra também nessa construção de todo o nosso sistema que foi muito direcionado para essa parte de machista, né, vamos falar assim, porque independente da espiritualidade que a gente esteja avançando, faz parte de a gente entender também um pouco da história para elevar e aumentar a nossa percepção de entendimento do que aconteceu. Então isso também foi muito alimentado. E o Papa lá, né, o rei da França, quando ele fez acordo com o Papa Clemens V, foi em 1307, eles fizeram um acordo para eliminar os templários. O rei com aquele interesse próprio e a igreja, ok, vamos se associar ao poder, porque a igreja precisa estar associada ao poder. Né? Eu gosto de falar que a igreja é o maior olheiro que tem no mundo, né? Que ela está espalhada por tudo. Todos os padres se reportam ao CEO central, que é o Papa, né? Ao Vaticano. Então elas têm um grande coletivo informacional do que está acontecendo, de como estão as coisas. E até a sexta-feira 13, nesse controle do Papa da Igreja com o Estado, nessa época do rei da França, a sexta-feira 13 existiu e existe até hoje, agora está uma forma de terror, mas foi o que aconteceu lá. Quando eles fizeram esse acordo, eles queimaram vários templários na praça Jacques de Molay, né, na sexta-feira 13. Então foi uma queima, não sei com quantas pessoas eles queimaram lá, mas a sexta-feira 13 vem esse acordo entre essas partes, em que eles queimaram os templários justamente para o controle, para manter o poder, para a manutenção dessa me obedeçam independente do que você pensa, né? E se pensa diferente, vou queimá-los. Se está fora do interesse, vou queimá-los. Então também vem muito daí desse caminho de controle, de construção da Matrix em relação a gente não enxergar e fugir, né? Porque o medo, ele alimenta, e o medo está muito conectado também com o nosso chakra básico vermelhinho, que fica bem ali, como se fosse entre a virilha ali. Ele é o chakra básico em relação ao nosso aterramento, à nossa segurança de estar no mundo. E quando isso também, dessa outra forma, além de estarmos distanciados da fonte, né, do nosso Pai Criador, a gente também está aqui vivenciando medo, ele fica com muito medo alimentado. Então esse controle, né, essa parte do cristianismo, essa parte da criação do Estado, dos reis ali, eles alimentaram muito para isso, para contribuir com esse nosso medo, para contribuir que a gente enxergasse realmente as coisas segregadas, as coisas separadas, e não se enxergasse o que realmente nós somos. E no nosso próximo slide aqui, a árvore inferior e a parte superior, a gente tem 7 chakras, né? A gente tem 7 chakras ali. Eles estão conectados, assim, né? De certa forma, a laringe, o timo vai descendo, o coração, né? Os nossos órgãos reprodutores, e, enfim, a energia, ela flui formando as ondas da serpente, que é a Kundalini, a integração do céu e da terra e a energia cósmica. Então, nossos 7 chakras, né? Começando lá pelo inferior, no caso, a árvore inferior, ele está muito conectado à materialidade, às coisas físicas aqui, às situações da terra. Em que o vermelho ali, o primeiro, é o chakra. Eu não lembro os nomes direitinho aqui, mas no yoga tem, até os nomes em si, eles não necessariamente são importantes, mas é só para você ter um entendimento em que, como somos seres eletromagnéticos, somos seres de energia, esse nosso alinhamento vem da nossa parte em relação a alinhar ao que a gente pensa, age e sente, e esse pensar, age e sente também uma vibração de amor, de respeito, né? E quanto mais vibracionalmente, amorosamente nós somos, mais elevada a nossa consciência está. E mais alinhado também nós estamos. Esse alinhado vem desse termo aqui, de alinhar os nossos chakras em relação a essa circulação da energia. Porque a nossa árvore inferior, que corresponde àqueles 3 de baixo ali, eles estão muito relacionados em relação, né, à redundância, mas é isso. Eles estão conectados na nossa relação com o ambiente, né, que é o nosso básico vermelhinho ali. Ele está muito conectado à nossa segurança de estar seguro na terra, de estar firme, de estar ancorado, de se sentir um ser potente que somos. E o segundo ali, o laranja, são os nossos relacionamentos, é como a gente se relaciona com o externo, a nossa relação com o ambiente, principalmente com as pessoas, com o relacionamento com as pessoas. O outro ali, o amarelinho, o plexo solar, ele é o nosso relacionamento com a gente mesmo. É como a gente se relaciona com a gente. Se a gente se permite se manifestar, assim era quem a gente é, se a gente não está tendo um comportamento associado e fazendo correspondência com aquelas dores ali da criança ferida.
Então, quanto mais trabalhados, lapidados e auto-observados nós estamos, mais a gente vai trabalhando. E não necessariamente você precisa ir para um reiki ou coisa do tipo, né? Coisa que também é positivo. Mas o simples fato de você... Tem gente que faz isso intuitivamente. O simples fato de você trabalhar a sua percepção de mundo, as crenças que você tem alimentado, modificar a forma como você se relaciona com você mesmo, no amor próprio, ou com as pessoas, também contribui para que os chakras vão se limpando para circular. Lembra da primeira aula do fractal dos vórtices, lá do Fibonacci, da Via Láctea? Nossos chakras, eles tipo ventoinha de carro, ventilador, eles também giram ali conforme a nossa frequência, conforme a nossa liberação que cada um está. Então a nossa árvore inferior, são esses três de baixo, e elas fazem mais parte da nossa materialidade aqui em relação à nossa relação com o ambiente, com as pessoas, com a gente. E aí os desafios também vêm pra gente trabalhar cada um desses chakras. O coração, que é o verdinho que tá ali, o verdinho também, assim como a gente pode imaginar o rosa. O verde é associado ao mestre Larion, que é em relação à cor da cura. O verde é cura. E o amor, se não me engano, é Rovena, não me lembro agora o semestre para nada, mas enfim, todos eles são amor, né? Mas a direcionamento. E a gente também consegue fazer meditações justamente nessas cores, ancorando, imaginando raízes do vermelho ali, raízes dos nossos pés saindo para trabalhar o vermelho, para fazer essa recepção da energia de Gaia. Assim como a gente trabalha o nosso coronário para trabalhar a energia que a gente recebe da energia cósmica, nossos pilares de luz, para a gente fazer o Kundalini, fazer essa troca de energia, fazer essa sobe e desce, né? O fluxo energético ali para a gente trabalhar nesse fluxo. E o coração é o nosso centro de encontro. E quanto maior o nosso trabalho de consciência, de energia, de circulação, maior o nosso campo, que é o nosso coração que irradia. Então a nossa árvore inferior são esses três de baixo, os três superiores são o nosso coronário, que fica externamente, aqui logo acima da nossa cabeça, que é, digamos, a nossa conexão com o cosmos em si, que é como se fosse a flor de lótus, né, aqui na nossa cabeça. O segundo é o nosso intuitivo, que ele fica aqui o terceiro olho. Tem meditações, inclusive, que a gente faz para aprimorar nossa intuição, que muitas pessoas vão se sentir como se tivesse um bichinho andando aqui, um ventilador, ou alguma coisa que assim, coçando, ou mexendo nessa área aqui, que é justamente o nosso terceiro olho, né? Que é o nosso chakra do terceiro olho. E depois o nosso chakra laríngeo, que está conectado com a nossa comunicação, na tranquilidade em manifestar o que você pensa, tudo respeitosamente, equilíbrio, né? A gente volta naquela parte. Mas é em relação a falar o que você pensa de uma forma tranquila, segura, sem se preocupar em relação aos medos, se você vai ser reprovado, ou injustiçado, ou vai com medo de ser reprovado, sabe? É tranquilamente manifestar o que você pensa, sente, porque a outra parte não precisa concordar com a gente, né? Você que está aqui ouvindo, você não necessita, se está aqui ouvindo, provavelmente você concorda em algumas informações, mas você não necessariamente precisa concordar com tudo, porque você também tem a sua percepção em relação a como a vida ocorre. Então o chakra laríngeo está nesse conforto em manifestar quem somos, em manifestar a nossa essência, permitir com que ela se expanda, permitir com que ela fale. E esses três superiores, os nossos três inferiores, se encontram no coração para ampliar o nosso campo de atração, para fazer com que as coisas que a gente sente, pensa e vibra ressoe e atraia coisas semelhantes em relação à nossa frequência energética. Então esse coração, né, o Kundalini circulando é o fluxo. Então, essa circulação de energia, né, permite o nosso fluxo, né, tanto da superior para o inferior, permite esse fluxo para que a gente expanda o nosso campo de atração com o nosso coração fazendo essa manifestação e ampliando esse campo para ressoar e atrair os semelhantes, atrair situações que estão naquela mesma frequência ou precisam de alguma forma. Isso também foi uma coisa que eu ficava martelando muito, que embora a gente possa atrair energias que são semelhantes à nossa, porque isso a física explica, o universo, a matemática, ele é exato, a gente também vai acabar atraindo pessoas que precisam da nossa energia de alguma forma, que elas precisam se alimentar, alguma vitalidade que nelas está faltando, a gente também contribui de alguma forma. Algumas pessoas também têm essa função de alimentar com energia vital pessoas que estão necessitadas dessa energia, e a gente consegue algumas pessoas, alguns de nós aqui, a gente também tem essa capacidade de ser doador de energia, de vitalidade. E aí a gente também em energia, a gente vai falar de Yin e Yang. A Terra, nessa ascensão planetária, que a gente está na fase de transição. Transição é esses picos, assim, é tipo a gente em transição de melhoramento.
A gente dá uma melhorada e quando a gente escorreguei ali, briguei com não sei quem. É transição, né? A gente não está ainda estável ali naquela energia, a gente está indo e vindo, faz parte da auto-observação para diminuir esse indo e vir e conseguir se elevar a frequência. E o Yin e o Yang, a Terra está indo para um momento em que ela vai ser muito mais Yin. E a energia Yin está muito associada ao sagrado feminino, à recepção, à gestação, recepção no sentido de aprender a receber, aprender com que os outros façam e que a gente receba, a merecimento, o pensamento, reflexão, ponderamento. A energia Yin, ela está muito introspectiva, do autocuidado, dessa alimentação em relação ao seu sossego, digamos assim. E o Yang, ela é uma energia mais de fogo, mais de ação, mais de ativo, mais de start nos projetos ou coisa do tipo, sabe? Então a gente vai passar agora essa energia do Yin e do Yang, junto com o nosso alinhamento. O Yin e o Yang é muito associado à parte de criação do Hermes Trismegisto, né? Em que ele fala, até eu botei um vídeo Caminho do Meio lá, eu falo rapidamente sobre isso, que também é sobre isso, em relação à nossa frequência energética, ao nosso alinhamento. Imagina o triângulo, né? Porque o triângulo, a parte do meio, o caminho do meio, aquele tão falado, o caminho do meio, a resposta aqui, aqui o caminho do meio. E nos polos aqui estão a energia Yin e a energia Yang. A energia Yin, como eu falei, ela é mais tranquila, digamos assim, né? E a energia Yang, ela é mais ativa, vamos nomear assim só para entendimento. E aí, quando a gente está descalibrado das energias, a gente fica ou mais apático, mais depressivo, coisa assim. E quando a gente está mais Yang, a gente fica mais ansioso, mais apilhado ali, mas não necessariamente executor. Ou aquela pessoa justamente que fica fazendo e não para um minuto para descansar. Então é o equilíbrio, é a resposta, né? Estar centrado no meio e aí o triângulo voltamos. E aí quanto mais controle dos domínios energéticos, mais a gente sobe aqui de nível nesse triângulo e menos a gente vai oscilar. Que daí é a lei do ritmo, né? Do pêndulo ali que fica para lá e para cá. Menos a oscilação a gente vai sentir. Então esse equilíbrio das energias, né? Do Yin e do Yang é justamente a gente escolher o caminho do meio para manter essa neutralidade em relação aos acontecimentos que vão surgir, a gente conseguir pensar, ok, que energia eu preciso agora para essa execução, para poder passar a informação que eu estou passando. Eu preciso de uma energia mais ativa, mais de controle, deixa eu dar uma firmada ali no que precisa ser feito, deixa eu sair agora para execução, ou eu preciso de uma energia mais harmoniosa, amorosa, e não que o Yang não possa ser amoroso, é só em relação à sua manifestação, como algo mais ativo ou algo mais apático, mais descansado, porque a gente tem e nós precisamos dos dois. A diferença é que a gente, no caminho do meio, a gente escolhe e não simplesmente reage em cima daquilo, colocando uma ofensa ou xingar alguém acima do que precisa. Eu gosto muito de falar assim, que até discussão, briga, a gente pode ter discussõezinhas em relação a desavença por perspectivas diferenciadas, mas a gente não precisa entrar em briga, a gente não precisa colonizar o pensamento do outro ou permitir que, deixa eu mudar de ideia, sabe, não existe isso. A gente é livre para pensar, daí vem os medos ali, de estar errado, de estar pecando, coisa do tipo. Não, a gente é livre para pensar o que a gente pode pensar, só que isso não quer dizer que a gente está certo, né? Então é buscar esse equilíbrio da energia e esclarecimento para ampliar nossa consciência, que faz com que a gente tire as lentes do medo, tire as lentes de interpretação de dores, né? De olhar o mundo e situações com a nossa parte da dor, com a nossa criança ferida, e a gente consegue trabalhar de uma melhor forma, justamente fazendo todo esse alinhamento em relação ao se conhecer, de pegando esses aspectos de manifestação, de como a gente interpreta e como a gente reage, como a gente age aqui no mundo, né, aqui na Terra, tanto a parte energética em relação aos domínios em cima dessa energia, o que eu preciso agora para calibrar, para fazer a parte do meio que seja a neutralidade, né? Essa sequência de decisões, de escolhas que a gente faz no cotidiano, de como o que vai falar, o como vai falar, o nosso comportamento, que entra também aí nos apegos. A gente é muito apegado tem a mania, assim, né, de achar que o que a gente pensa é o certo, que a gente pensa é o que está certo. E pode não ser, né? A gente pode estar, na verdade, assim, a verdade ela é incompleta, né? Não é porque a gente está, por exemplo, tudo isso que eu falei agora nesses 45 minutos, tem muitos mais outras pessoas, conteúdos, informações que
contribuem para isso aqui, que contribuem para a gente ampliar, que daria horas e horas de conteúdo para a gente crescer, para a gente expandir, para a gente entender, porque cada coisinha, cada comunicação que a gente escuta tem camadas, tem profundidades, tem mergulhos que a gente pode dar para entender cada coisa que aconteceu, cada informação que é dita. De Matrix, a gente vai ter aula sobre Matrix, vai ter aula sobre chakras. Então todas essas pinceladas aqui, todas elas têm profundidades. Assim como a que eu tenho de conhecimento, como a que você tem, como a que é milhares de informações de livros, pessoas e mundo afora. Então, esse nosso entendimento aqui, ele está incompleto, né? O nosso entendimento que eu digo de mundo mesmo, da nossa percepção de vida, ele está incompleto, mas o nosso caminho o caminho, o alvo lá é o mesmo, né? Mas o nosso caminho é esse da neutralidade, em relação a alinhar o que a gente pensa, sente e age, para a gente tranquilizar o nosso ego, porque ele vai continuar ali, o ego foi necessário para e ele não vai morrer, ele não vai simplesmente morrer, ele vai só se aquietar em relação a se expandir, porque não vai ser mais ele que estará no controle em relação à percepção, decisão e como interpreta o mundo. Ele simplesmente vai ser mais um colaborador com o nosso caminho de crescimento nessa jornada, dessa caminhada evolutiva que a gente está fazendo aqui, nessa experienciação. Então, é isso. Neutralidade do domínio mental, equilíbrio das energias para a gente conseguir ser mais receptivo à sensação planetária, o alinhamento penso, age e falo, é bem isso, de integrar o penso, age e falo com as nossas energias, que é a integração ali do nosso eu para esse alinhamento. Então é isso, nos vemos na próxima aula. A próxima aula vai ser exclusiva sobre os pensamentos e as energias que a gente emana, né, quando estamos pensando no poder dessa densidade e da nossa, que entra aqui, da energia Yin Yang em relação ao Hermes Trismegisto, de capacidade de criação, de olhar para nossa vida, nossos resultados e perceber quanto nós pensamos, o quanto nossos medos e as coisas que a gente criou na nossa cabeça se manifestaram aqui. Embora a gente viva em desaceleração aqui, né? Desaceleração no sentido de eu consigo pensar rapidamente aqui, estava em Roma, estava em Itália, estava comendo pizza, mas estou aqui sentada falando com vocês. Então a manifestação física ela é mais desacelerada em relação a essa parte energética e do pensamento. Então é isso. Espero que tenha contribuído hoje, foi mais rapidinho. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Bota aqui, por favor, nos comentários aqui, por gentileza, o que você ficou com dúvida, o que você gostaria de ver, o que você quer saber, que eu faço material pra gente poder esclarecer e ampliar, que estamos todos nessa jornada, nessa caminhada evolutiva. Então é isso. Beijo.